vai construir nosso espaço sagrado. Então, encontra uma posição confortável, um cantinho para você se sentar, endireitar sua coluna, encontrar um eixo que conecta a base do cóccix, tórax, toda a extensão da espinha e o topo do crânio. Se conecta com a sua respiração e vai chamando a inspiração para dentro, como se estivesse chamando todo o universo para te preencher. E vai expirando, esvaziando por completo, oferecendo para o universo aquilo que você tem. Traga suas mãos unidas na frente do seu coração, deixa os seus polegares tocando o osso externo do peito, antebraços paralelos ao solo. Juntos entoaremos o Adi Mantra, nos conectando com a corrente dourada dos mestres e construindo uma frequência sagrada interna e externamente. Inspira profundo, expira. Inspira para entoar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Sadguru Name, Jugat Guru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Sadguru Name, Jugat Guru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Sadguru Name, Jugat Guru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Inspire profundamente. Expira relaxando as suas mãos, sente a frequência que o som criou. E com suavidade vai abrindo seus olhos. Muito bem, estamos juntos aqui, mais gente foi chegando. Satnam para todo mundo. Então nós queremos primeiro agradecer o convite para participar de uma chance como essa de estar unidos em Sangat, mesmo isolados fisicamente. Então, muito obrigada, Gururaj, pelo convite, muito obrigada a toda a equipe da organização do festival. É realmente uma oportunidade muito linda para nós de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Simirangraj e esse é o Nihal Prem. Nós somos professores de Kundalini Yoga e estamos falando diretamente de Santos, estado de São Paulo. O Gururaj convidou a gente para conversar sobre... para oferecer para vocês uma meditação para casais, uma meditação dentro desse nosso contexto de relacionamentos. Uma enorme responsabilidade, um assunto extremamente complexo, mas hoje a gente vai fazer alguns convites de reflexão e... para que a gente possa tentar construir alguma ideia, um mapa mental juntos que possa ajudar a gente a atravessar esse momento de maneira mais consciente, mais elevada. Então, a primeira coisa que a gente precisa se contextualizar, talvez, seja esse conceito de que yoga,
que é o que nós devemos ter em comum dentro desse festival, né? O Festival de Kundalini Yoga, então a gente traz isso para o contexto. Yoga é a capacidade que nós temos e construímos e fortalecemos de permanecer numa relação com o tempo e com o espaço. Então vamos lá, yoga é a capacidade que nós temos de sustentar uma relação com o tempo e com o espaço. Esse espaço-tempo que nós estamos vivendo, a gente pode se relacionar com ele de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Yoga é quando a gente escolhe se relacionar com ele de maneira consciente. Dentro do Kundalini Yoga, a gente tem o primeiro sutra da Era de Aquário, Satnam-di. A gente tem o primeiro sutra da Era de Aquário que já dá uma grande dica para nós de como a gente pode atravessar esses momentos que vão ficar cada vez mais comuns para nós. A pressão está aumentando. E o sutra essa frase com bastante valor: reconheça que o outro é você. Então, para que a gente reflita e gire em torno desse sutra e dessa grande verdade, reconheça que o outro é você. E yoga é a capacidade que eu tenho de me manter numa relação do tempo e do espaço. Como é que eu chego, como é que eu salto disso para me reconhecer no outro ou para me relacionar com o outro? Então a gente parte do princípio de que a primeira relação que deve acontecer, o primeiro relacionamento que deve ser forte e muito eficaz é a relação de você com você mesmo. Então, a primeira proposta que o yoga nos traz é que você se relacione consigo mesmo. Essa deve ser a primeira relação que deve ser estabelecida. Nós estamos numa tradição de yoga em que a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo começa logo no começo do dia, quando a gente escolhe fazer a nossa sadhana. Quando a gente senta e entra na nossa relação com a nossa mente, na nossa relação com a nossa meditação. Então, essa é uma das práticas que pode construir essa relação de você com você mesmo. E uma relação significa que você vai começar a observar esse objeto que no caso a princípio é você. Você observa e só quando você direciona o seu olhar e a sua observação para um objeto é que você começa então a se relacionar com ele. E essa relação, ela é uma relação de aprendizado. É por isso que a gente chama de autoconhecimento. Então, essa relação de você com você mesmo é para que você se aprenda. É para que você aprenda a ser você, para que você ajuste a sua psique em você mesmo. O que acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos é que a gente não sustenta uma relação com a gente mesmo e a gente se relaciona com o outro a partir de lugares que não são conscientes. Então, eu espero que o outro se ajuste a mim e o outro espera que eu me ajuste a ele. E quanto mais a gente fica nesse cabo de guerra, tentando esse ajuste em que eu quero que o outro venha para mim e o outro quer que eu vá para ele, isso acaba resultando cada vez mais em distanciamento, em separação, em conflito e a gente não caminha para lugares muito elevados, a gente não enfrenta o tempo e o espaço dessa forma. Então, qual que é a nossa saída nesse lugar? A partir do momento que eu começo a me relacionar comigo mesmo, eu começo a promover esse meu ajuste da minha psique, eu comigo mesmo, e eu paro de esperar que o outro se ajuste a mim. Se o outro faz a mesma coisa, ponto para nós. A gente está começando, então, a equilibrar isso. E esses dois lados que estavam puxando a corda começam, então, a não fazer mais força para direções opostas. Eu começo, então, a caminhar na direção do outro, porque quanto mais eu me relaciono comigo mesma e quanto mais eu compreendo o que é a minha identidade, o que é a minha individualidade, mais próximo ou menos distante eu estou daquele com o qual eu estou me relacionando. Então aí neste caso, quando eu já consegui estabelecer uma relação comigo mesma, a hora que eu me relaciono com o outro é de um lugar de compreensão.
é de um lugar de aprendizado. Qualquer contraste que o outro revele, qualquer diferença, contraste é uma palavra maravilhosa, qualquer contraste que o outro me revele é material de estudo de mim mesmo, é material de aprendizado, de autoconhecimento e de compreensão. Aí a gente chega num lugar de que esse relacionamento que a gente tenta estabelecer, ele é a forma em que eu, como indivíduo, e o outro, como indivíduo, escolhem enfrentar esse tempo e o espaço juntos. Então é isso, no final das contas. Yoga é a habilidade de sustentar uma relação com tempo e espaço. Eu sustento a minha relação com tempo e espaço, o outro sustenta uma relação no tempo e espaço, e a gente constrói, a partir desse lugar, uma terceira perspectiva, em que existe, então, não é eu tentando ajustar ele na minha psique, nem o outro tentando me ajustar na psique dele. A gente constrói uma terceira perspectiva, como se fosse uma terceira mente, uma terceira visão, em que é a visão da relação. Então, nós enfrentamos ou nos compartilhamos ou vamos em direção ao tempo e espaço a partir dessa psique coletiva. Então, esse é o primeiro coletivo que a gente se relaciona dentro de casa. A gente tem muitos coletivos convidando a gente a se engajar, mas aqui tem muito comando para ser obedecido. Aqui tem muita coisa para que a gente possa reajustar, direcionar, caminhar na direção um do outro. Então, é um exercício de yoga altíssimo, essa consciência coletiva, esse primeiro coletivo que você tem dentro de casa. E toda e qualquer relação é isso. É o quanto a gente é capaz de ajustar a nossa psique para que a gente se relacione com tempo e espaço dessa consciência, dessa nova perspectiva construída, não só a partir da minha, não só a partir da dele, dessa psique conjunta que a gente constrói, caminhando na direção um do outro. Como primeira etapa, se relacionar com a sua psique, fazer aí sua lição de casa. Encontra a sua forma de se relacionar com você mesmo, de observar esse objeto, que é você, de se relacionar com esse objeto, que é você. E aí, você vai construindo esse caminhar na direção do outro. Queridos, a gente não pode deixar de comentar, é claro, né? Estamos diante de uma situação muito excepcional, que é a quarentena, e todos os convites, né? A gente costuma dizer no Kundalini Yoga, os hukams, os comandos que estão sendo oferecidos para nós diante da realidade. E os comandos que estão sendo oferecidos para nós estão sendo muito duros em termos de relacionamentos. A gente brinca, né? Costumamos dizer que não existem hoje manuais, enfim, livros escritos sobre como se relacionar durante a quarentena, o que fazer durante a quarentena. Isso é uma novidade para absolutamente todas as pessoas. Ninguém tem uma resposta ainda para isso. Então, todos nós estamos experimentando isso pela primeira vez. Mas, para nossa sorte, o Kundalini Yoga é uma tecnologia que dá algumas pistas, aliás, várias, inúmeras pistas maravilhosas e tecnologias que nos ajudam a atravessar. E algo que funciona muito para esse período que nós estamos vivenciando é o seguinte: parem e pensem. Diante de um desconhecido muito grande, que é desconhecido para absolutamente todas as pessoas, ninguém sabe lidar com isso ainda, estamos todos aprendendo juntos. Diante desse desconhecido, qual que é a reação natural nossa? Querer aumentar o controle dentro de todas as nossas relações. Então a gente quer controlar mais a nossa relação com nós mesmos, então a gente quer ter mais disciplina, a gente se torna muitas vezes um pouco rígidos com nós mesmos, porque a gente precisa de um pouco mais, a gente quer, né, um pouco mais de controle para diminuir a insegurança desses tempos. Então não só esse aumento desse controle com nós mesmos, mas a gente também busca controlar
a relação com o outro. Então, o aumento desse controle em todas as esferas, em todos os relacionamentos, que é algo que acontece, é algo natural diante dessa situação que a gente não sabe lidar, isso pode ser muito pernicioso, isso pode corroer bastante os relacionamentos. Então, o convite do Kundalini Yoga é justamente, diante desse desconhecido, ao invés da gente, né, em buscar, por meio do controle das situações, querer que as coisas aconteçam da nossa forma, ou querer que as coisas aconteçam de determinada maneira, porque é só assim a gente se sente seguro, ao invés de fazer isso, o convite é para que a gente expanda. O convite é para que a gente abra espaço dentro de nós e, principalmente, crie um espaço sagrado para que o outro, que está vivenciando isso junto com a gente, para que esse outro consiga se manifestar. Como é a primeira vez dele diante desse desafio, e a minha primeira vez, o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, criar espaços sagrados para que a gente passe por isso, transite por esse desafio com muito diálogo, com muita compreensão, com muito carinho mesmo pela experiência do outro, acolhendo, abrindo esse espaço para que a pessoa compartilhe a dureza desses tempos. Para que assim, dentro desse espaço sagrado, em que há compartilhamento, em que há espaço para manifestação, para que cria-se, e aí eu vou citar a Sat Kartar de ontem, que fez uma palestra, um seminário, uma live maravilhosa, para que nesse espaço o casal, ou seja lá qual for o relacionamento, encontre um novo ritmo. Lindo, viu, Sat Kartar, essa ideia que você colocou de ritmo. Para que assim a dinâmica do casal encontre um novo ritmo, porque vai ser necessário um novo ritmo. Né? É preciso que haja um novo alinhamento, não só das psiques individuais, mas da psique aqui desse pequeno coletivo, para que isso de alguma forma seja alinhado com a nova realidade, com esse sat que está sendo proposto, sendo colocado para nós, como um comando muito duro, mas que a gente tem calibre e radiância para enfrentar isso. E é isso, gente. Não vai ser a primeira vez que a gente vai passar por um desafio, não é a primeira vez nem a última, é uma novidade para nós, mas a gente tem se preparado para esses novos tempos. Então, as nossas relações serão grandes escolas e grandes alavancas de aprendizado, de elevação e de serviço, essa é a verdade, é isso que a gente tem que fazer. Então, essa meditação que a gente vai fazer agora é uma meditação que pode ser feita individualmente também, sem problema nenhum, mas se ela for feita em casal ou em dupla, a gente vai sugerir que vocês façam um de costas para o outro, como eu e Nihal Prem vamos fazer agora. Para explicar um pouquinho como é a meditação, eu explico. Gente, a meditação, nós vamos usar o mantra, o Long Ekonkar. Então, o mantra é Ekonkar Sat Nam Siri Vaheguru. Então, esse mantra, a gente costuma entoar ele como uma das meditações dentro da sadhana aquariana, e Yogi Bhajan por muito tempo fez, né, a sadhana aquariana eram 2h30 entoando esse mantra. O que ele promove? Se a gente faz ele da maneira correta, com o correto alinhamento postural, ele faz um progressivo ajuste ao longo dos vórtices de energia, ao longo dos chakras, de maneira que a gente consegue alinhar a nossa psique à psique do universo. Isso feito em dupla, né, que é a própria proposta que a gente está oferecendo aqui, é para que essa nova psique desse pequeno coletivo se ajuste à psique do universo. E assim a gente consiga vibrar no mesmo ritmo do universo. Ok? Então, se você está com uma dupla aí, você vai ficar de costas, então, costas com costas. Se não, você vai fazer apenas sozinho mesmo, mantendo essa relação com você mesmo. Então, essa meditação a gente conhece como uma meditação de 2 respirações e meia. Então, você vai inspirar profundamente, reter o ar, e então, quando você disser ek, você vai bombear seu ponto do umbigo para dentro. E depois vem um longo om. Terminou o ar, inspira profundo de novo. Aí de novo, umbigo. Sat. Na.
curtinho Sri. Depois, uma metade de uma inspiração, Wa. Hengru. Vocês vão se acostumando. Nós faremos essa meditação por 11 minutos, uma meditação extremamente forte, poderosa. Então vamos começar. O que é importante, viu, gente, é o alinhamento, porque afinal de contas a gente está trabalhando essa energia que ela percorre o canal sutil, né, o Sushumna, o canal que coincide com a nossa coluna. Então, vamos ver se está bem alinhado aqui, mãe. Aciona a sua trava de pescoço, encaixa bem o seu queixo, leva o topo do crânio para o céu. Entra de novo nesse ajuste da sua psique. Coloca as suas mãos em Guia Mudra, unindo o polegar e indicadores sobre os joelhos. Relaxa seus ombros. Prepara para começar. Inspira profundo. Ek Om. Sat Siri Wa 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 Guru.
Ek Om. Sat Sri Wa He 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 Ek Om. Sat
Waheguru. Ek Om. Sat Nam Sri Waheguru. Inspire profundamente. Mantenha a imagem do seu parceiro como se você estivesse projetando na sua mente a partir do ponto entre as sobrancelhas. Respire normalmente, mantendo esse foco de visualização. E então, inspire profundo. Expire. Com suavidade vai abrindo seus olhos. Se colocando de novo atento. Traga suas mãos unidas na frente do seu coração. E juntos entoaremos 3 vezes Satnam. Inspire. Satnam. Satnam. Satnam Waheguru. Satnam. Queridos, a gente espera que tenha sido uma experiência válida e positiva. Para quem está em casa de casal, pode escolher, por exemplo, fazer essa meditação todos os dias, por 40 dias, como uma prática espiritual diária, em conjunto. Mas não deixem de se conectar com a própria psique, não deixem de se relacionar consigo mesmo, ok? Já tem aula da Subag, hoje a programação está muito linda, ontem também estava, então não vamos deixar de aproveitar o festival. Mais uma vez, super gratos pelo convite, é lindo esse movimento, estamos juntos. Alguém quer trazer alguma coisa para compartilhar, quer tirar alguma dúvida? Quem sabe a gente pode trazer algum esclarecimento? Satnamji. Verdade. Massa, muito bacana. Bom, oi, princesa. Oi. Então é isso, amores. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, não deixem de aproveitar o festival. Nós que agradecemos, estamos juntos. Ai, que bacana! Pô, é assim mesmo. Boa, Fernando. Legal. Obrigada, lindos. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. A gente vai atravessar tudo isso de maneira muito elevada. Um beijinho. Satnam. Satnam.